Eu quero começar falando uma frase do Criolo, rapper, que tem uma música que se chama Etérea. E a frase é assim: é necessário quebrar os padrões, é necessário abrir discussões. Então eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade muito nova, né, de tratar de um tema tão antigo, que é exatamente a diferença entre corpos, construções de imagem que indicam o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é consumível, o que é descartável, o que é escondível e o que não é apresentável, enfim. Nesse lugar da construção de um pensamento mais inclusivo e diverso, aqui eu falando dentro de um sistema que é o sistema da moda, do qual eu faço parte como, enfim, hoje estudioso, já fui jornalista e crítico, procuro entender esse lugar da moda como um lugar de comunicação dessas novas mudanças. Numa viagem que eu fiz para Portugal, alguns anos atrás, eu fiquei muito impressionado e um pouco confuso quando eu fui no supermercado e havia uma certa campanha também nos jornais e revistas contra os produtos feitos com óleo de palma, que vem a ser o óleo de dendê da gente no Brasil. Aí eu fiquei pensando, gente, o óleo de dendê causa câncer? Será que é isso? Então, assim, a gente tem uma indústria, né, há tantos anos na Bahia que é um pouco complexa para a gente entender. Só que eu fui pesquisar, não era sobre isso. É porque a plantação, a monocultura, digamos assim, do óleo de dendê, do óleo de palma, tem destruído florestas inteiras, tem destruído biodiversidades inteiras. Tomando como ponto de partida essa ideia da biodiversidade, como ela é essencial e necessária para que a Terra, né, funcione num ciclo intenso de vida, de luz, de energia, de alimento, trago essa reflexão para a moda e fico pensando, por que não a biodiversidade também é importante na moda? Por que não a diversidade é importante, urgente e necessária na moda, para que a gente possa construir novos pensamentos e novas relações produtivas de respeito às pessoas? A padronização dos corpos, ela segue uma cartela, digamos assim, uma categorização, um catálogo, que sempre foi eurocêntrico, branco e colonial. Né? A própria indústria da moda se entendeu como uma indústria do excesso, do luxo, da abundância e também da descartabilidade, daquilo que não é moda, o que foi moda nos últimos 6 meses, né? No próximo 6 meses não é mais, e isso induz você a um ciclo frenético de consumo e também de descarte, acabou por gerar esse lugar da padronização dos corpos dentro de um sistema excludente, basicamente, né? A moda sempre foi, nessa concepção colonial, europeia, que a gente estuda nos livros, ela sempre foi sobre esse lugar da autocracia, daquilo que obriga você a acreditar que o certo é aquilo, que o quadril tem um tamanho certo, que o busto tem um tamanho certo, né? A moda nunca foi sobre inclusão e diversidade, ela sempre foi sobre exclusão e exclusividade. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu compro, você não compra. Eu visto, você não veste. Esses argumentos não fazem mais nenhum sentido no mundo que a gente vive hoje, né? Porque basicamente a gente entendeu, pegando aquele exemplo anterior da biodiversidade da natureza, que a gente só consegue ter um equilíbrio de relação no planeta se a gente trabalhar com as possibilidades do que não é padronizado, do que não é igual, do que é o diferente, do que é o que nos torna melhores, porque nos questiona e nos coloca de frente de problemas que naturalmente não são os nossos ou pelos quais não fomos atravessados. Por exemplo, os corpos de mulheres que não querem ser mais fetichizadas nunca foram argumento para a moda. Ela passa a ser argumento para a moda agora no mundo contemporâneo, porque a gente vem com uma retomada, né, das ideias do feminismo, a retomada de não ter o corpo feminino sendo um objeto de desejo, um objeto de exploração, não somente na mídia, nas revistas, mas também no jeito de se vestir. Quando a gente pensa também que existe hoje uma crescente
vocação masculina de não querer fazer parte de um padrão de masculinidade tóxica, né? Que promove a violência, que mata os corpos femininos, que mata os corpos LGBTQIAPN+, enfim, que está sempre trabalhando com a possibilidade de excluir aquilo que não é o seu objeto de consumo imediato, que não entra só gosto daquilo que não entra em confronto com o meu papel de predador. Se a gente fizer um paralelo aqui rapidamente sobre essa ideia do papel de predador, a gente vai colocar uma relação muito rápida e urgente com a ideia do alimento, né? Assim, você fica pensando, por que eu vou comer alguma coisa que parece feia? Mas feia para quem? Qual é o padrão? Qual é o parâmetro? O que é feio, o que é bonito? De onde veio essa ideia? Né? Então, essa ideia da alimentação, né? Das cenouras de duas pernas, enfim, das cenouras lindas de pernas cruzadas, elas são excluídas do processo da gôndola, da venda, da comercialização, por alguém que inventou que existia que o que é gostoso, bom, saudável é aquilo que só é padrão. Hoje a gente vê essa mudança de pensamento ou de olhar ainda muito pequena da indústria da moda como um todo, já que a indústria da moda ela não é localizada no Brasil, nem em São Paulo, enfim, ela é uma indústria que está em todos os lugares do planeta. Então essas mudanças elas são todas muito contemporâneas e elas não podem ser tratadas como uma dádiva da indústria, não, é uma conquista das pessoas que estão sendo excluídas. Existem leis, inclusive, que abrem vagas de cotas para pessoas PCDs, pessoas com deficiência, dentro do seu amplo espectro do que é ser uma pessoa com deficiência, para cumprir vagas em locais de trabalho, vagas de trabalho. E essas pessoas, você imaginar que boa parte dessas pessoas não se colocam no lugar da concorrência, né, da vaga, porque simplesmente elas foram condicionadas a viver vestidas de moletom, porque é uma roupa que é fácil de vestir, fácil de tirar, confortável para ficar ou na sua cadeira de roda, enfim, ou no seu ambiente de confinamento, né? Que é interessante pensar sobre isso, porque a Belle Palma, que é uma ativista muito importante para a gente, que ensinou muitas coisas sobre o anticapacitismo, ela, na época da pandemia, falou assim, tipo, é muito engraçado vocês falarem sobre confinamento, sobre isolamento, né? Nós, corpos PCDs, vivemos no isolamento, vivemos no confinamento, né? Então, esse lugar da exclusão, se a gente amplificar essa palavra, ela tem muitas membranas, porque está tudo tão transparente da gente entender e ver no mundo contemporâneo, né? Onde as pessoas são colocadas, onde os corpos são colocados, onde os discursos são colocados, que é impossível você hoje querer falar de moda, né? De um lugar de vestimenta, de pertencimento, de relacionamento social, porque a moda comunica nesse lugar também, ela protege teu corpo e também te coloca na sociedade como uma pessoa que tem um certo discurso, certo gosto, certa profissão, né? Certo posicionamento social e político. Pensar numa moda que exclui essas pessoas de um processo de trabalho, porque não é só sobre o processo de vestir, né? Então, quando a gente para pensar sobre as camadas, as membranas desses processos todos de exclusão e de falta de acesso à diversidade que a moda propõe, é muito mais sério do que falar somente de roupa, muito mais sério do que falar somente sobre imagem, né? É sobre existência, né? É sobre fazer parte da sociedade, é sobre fazer parte de um mundo que precisa da diferença para se constituir como um mundo. Então, acho que aqui no lugar do Comida Invisível e da moda, a gente tem que advogar sobre esses alimentos que são excluídos, né, assim, do processo de gôndola, porque eles alimentam da mesma maneira e certamente, na maioria das vezes, com muito menos ou quase nenhum agrotóxico, porque eles não são tratados como elementos de laboratório.